Bom sábado a todos. Deus maravilhoso. É bom estar numa igreja que gosta de cantar. Lá no colégio eu tenho colegas que gostam de cantar também. Eu agradeço a Marina, que cantou, a Júlia, que tocou, o Samuel, que cantou no culto, aos professores, funcionários que estão aqui. Deixa-me ver. Eu gostaria que ficasse em pé professores e funcionários e alunos do Colégio Adventista. Se você puder, os que estão aqui à frente também, podem. Temos aí alunos, professores, funcionários. Muito obrigado pela sua presença. Deus nos abençoe a todos. Podem se assentar. Só para você entender, o sábado da educação, normalmente a gente reservava, os anciões me ajudem, todo quinto sábado. Agora nós temos nesse ano, dia 30 de abril e o primeiro sábado de outubro. O primeiro sábado de outubro, eu entendo que todos os professores estaremos aqui. Todos do colégio. Nesse sábado nós nos dividimos em 3 equipes, 3 grupos. Então há um grupo hoje aqui em São Caetano, na Central. O vice-diretor está na Nova Gerte com uma outra equipe, cantando, compondo ali a plataforma. E nós temos também o diretor, professor Emerson, que está na igreja de Rude Ramos. Esse é o distrito escolar. As igrejas que fazem parte da nossa escola, do nosso colégio. E nesta manhã queremos aqui uma palavra de gratidão, expressar a nossa gratidão, porque boa parte dos nossos professores são dessa igreja. Temos um bom número de professores e alunos que fazem parte dessa igreja. Então eu fiquei pensando essa semana, a família se consagrando, levando seu filho à igreja e também entregando esse filho para ser um profissional no Colégio Adventista. Essa tríade, ela deve funcionar muito bem. Família, igreja e escola. Família, igreja e escola. E Deus abençoe vocês. Pelas orações, pelos filhos, por tudo que você tem feito pelo colégio. Apenas como informação também, eu gostaria de repassar para vocês rapidamente. Segundo a associação dos 1.500 batismos, 25% desses batismos passaram pelo colégio. São pais, são alunos, são familiares, pessoas que de alguma maneira têm contato com o Colégio Adventista. Nós temos hoje no Colégio de São Caetano 560 alunos, mais ou menos, né, professora Ana? Mais ou menos 560 alunos. Desses, nós temos perto de 100 alunos adventistas. E esses alunos, nós lançamos esse ano, a ajuda do professor Emerson, algo que está sendo feito em outros colégios. Você, como aluno adventista, se tornar também uma referência, se tornar um instrumento de oração e de salvação dos seus colegas. Deus, e orem por esse projeto, Deus possa estar nos ajudando. Eu pediria então nesta manhã que você possa abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Os anos, enquanto você abre a sua Bíblia, os anos passam, mas a gente guarda na memória a fisionomia de algumas pessoas. Eu espero não errar, mas eu vi um rosto familiar aqui, uma pessoa que foi muito especial na minha vida, foi líder de desbravadores. Eu acho que falando isso ele já deve saber de que eu estou falando dele.
o José Alves, o Mengo, uma pessoa muito querida. Nós tínhamos lá o Pioneiros da Colina, né, Mengo? E o Mengo foi ali uma referência pra gente quando juvenil. Deus te abençoe, viu, Mengo? Muito bom. Eu estou com cabelos brancos também, viu? Naquela época eu era pequeno e você não tinha cabelo branco. Hoje eu estou da sua altura e nós dois temos cabelos brancos, né? Então estamos aí. Lucas capítulo 10, verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, leiam comigo agora. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, o quê? Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero falar para você e para mim também sobre a questão das prioridades. E eu me lembrei, num sábado da educação, lá em Santos, onde eu estava trabalhando, que a professora Thalita, que já foi coordenadora da União Central, muitos de vocês conhecem a professora Thalita, ela contou essa história, e não é história bíblica, essa experiência que eu vou contar agora para você. E me chamou muito a atenção. Diz que lá nos Estados Unidos havia um programa, e nesse programa a pessoa, essa história está no livro do Max Lucado, Quando Deus Sussurra o Seu Nome. Nesse programa, que tinha como título Qual é o Seu Preço, a pessoa iria ganhar 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. E, hipoteticamente, na história do livro, o Max Lucado estaria indo nesse programa. Então vai então o pai, a mãe, os filhos, e o apresentador abre uma das cortinas, e nessa cortina está ali um carrinho de mão representando quanto? 10 milhões de dólares. Em valor de hoje seria quanto? 37 milhões, é isso? 35 milhões? Então o pai, haveria ali um sorteio, as pessoas esfregam as mãos, ficam ansiosas, e nesse momento ele é sorteado, ele vem à frente, abrem-se agora outras cortinas que estão atrás desse carrinho de mão que contém o dinheiro. E para a pessoa levar o dinheiro, ela teria que fazer 9 escolhas. Primeira escolha. Esse homem começa a ler. Primeira escolha: ceda os seus filhos em adoção. Segunda: prostitua-se por uma semana. Terceira: renuncie à sua cidadania. Quarta: abandone a sua igreja.
Quinta, abandone a sua família. Sexta, mate um desconhecido. Sétima, realize uma mudança cirúrgica de sexo. Oitava, abandone a sua esposa. Nona, mude de raça. E ali o animador começa pede que uma música seja tocada, o carrinho de mão está aqui, a cortina foi aberta, agora ele tem que passar para outra fase. E nesse momento, vamos sair da história. Essa mesma enquete, ela foi feita a nível nacional nos Estados Unidos. Vocês sabem qual foi a resposta? 7% das pessoas responderam que assassinariam, dos entrevistados, não do auditório, na rua. 7% assassinariam por essa quantia. 6% mudaria a sua raça. 4% mudaria de sexo. Mas o interessante é que ainda nessa pesquisa, por 10 milhões de dólares, 25% abandonariam a sua esposa, 25% abandonariam a igreja, 23% se prostituiriam, 16% cederiam abririam mão da sua cidadania, 16% abandonariam o cônjuge e 3% cederiam os seus filhos em adoção. 67% dos entrevistados cederiam a pelo menos uma ou algumas das 9 opções. E nesta manhã eu pergunto a você que está aqui, você que veio a esta igreja, qual é o seu preço? Qual é o seu preço? Quanto você vai? Vocês se lembram o livro missionário do ano passado? Nas primeiras páginas, ali dizia que os cientistas chegaram à conclusão hoje que o ser humano, de tão complexo que ele pode chegar a 45 milhões de dólares. Esse seria o teu valor. Se você tivesse que fazer um DNA, um rim, um coração, toda essa complexidade, o seu valor qual é? O seu valor é muito alto. E eu nesta manhã agradeço a Deus por termos esse texto, que é o texto de Lucas, capítulo 10. Jesus está ali conversando com Marta e com Maria. Diz a palavra de Deus que Marta, no verso 40, diz: Senhor, eu estou aqui correndo, eu estou preocupada em te atender, em te ajudar. E o Senhor o que? Verso 40, finalzinho do verso 40. O Senhor o que? Não te importas de que a minha irmã tenha o que? Deixado que eu fique a servir sozinha. Marta está aqui com um problema de prioridade. Vocês sabem que alguns têm usado esse texto de uma forma errada, querendo dizer que Jesus aprovou apenas a contemplação e ele desaprovou o quê? A ação. Jesus não está aprovando aquelas pessoas muito rápidas, mas não é isso que o texto está dizendo. Jesus diz a Marta o quê? No verso 41. Marta, Marta, andas o quê? Inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, e essa é a mensagem de Jesus para você e para mim hoje, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Eu quero que seja projetado, eu pedi que fossem colocados 2 slides. Nesta semana,
Nesta semana nós descobrimos ao estudar a lição que uma das maiores tentações é você não aceitar, não entender o amor de Deus. Essa é a maior tentação. Vejam esse pensamento do livro Desejado de Todas as Nações. Ellen White diz assim: coisa alguma atinge tão plenamente aos mais íntimos motivos de conduta como o sentimento do quê? Do amor perdoador de Cristo. Um dos pensamentos da lição da escola sabatina, na parte de sexta-feira, dizia assim: qual é a maior tentação? A maior tentação é você não sentir o quê? Digno. Eu ouvi aqui, alguém falou? Não se sentir? Digno do amor de Deus. Talvez você fizesse uma lista de tentações. A maior tentação é você dizer: eu não mereço esse amor. E nesta manhã, o Espírito de Deus está aqui. Amém? Dizendo para você e para mim: você merece. Mas talvez você tenha que definir prioridades. Você tenha que definir a ordem das coisas que você faz. O segundo pensamento que eu achei interessante, pode colocar? Pode colocar? Ellen White, ela diz assim: eu pediria que vocês lessem comigo, podem ler comigo. A Bíblia é a voz de Deus a falar conosco, tão certo como se a pudéssemos ouvir com os nossos ouvidos. Se compreendêssemos isto, com que reverência e temor abriríamos a palavra de Deus, e com quanta sinceridade pesquisaríamos os seus preceitos. A leitura e a contemplação das Escrituras deveriam ser encaradas como quê? Uma audiência com o infinito. Às vezes você diz assim: ah, Senhor, se o Senhor estivesse do meu lado. Lembra-se quando Lázaro faleceu? As irmãs disseram isso. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Mas o que esse pensamento está dizendo é o quê? Quando eu abro a palavra de Deus, é como se... o quê? Como se a voz de Jesus estivesse sussurrando aqui do meu lado. Amém? Esse é um recado maravilhoso. E na nossa história de hoje, essa prioridade, ela não estava sendo bem entendida por Marta, pela sua atitude. Em vez de conhecer melhor a Jesus, Marta troca as pessoas pelas coisas. Presta mais atenção a ações passageiras do que a relações duradouras. Jesus não reprova o que Marta está fazendo, mas ele apenas enfatiza o que ela deixa de fazer. Jesus não questiona o seu cuidado, e sim as suas prioridades. Marta, talvez como algumas pessoas, dá mais atenção ao acessório, porque não se atreve a encontrar-se com o essencial. Quando falta o essencial, a paz não é sentida. O essencial não são as realizações pessoais. O essencial é o nosso relacionamento com quem? Com Jesus. Diz Roberto Badenas: sofremos a doença da superficialidade. Somos absolutos no relativo e relativos no absoluto. Eu agradeço, e antes de concluir a mensagem desta manhã, eu agradeço porque, voltando à questão da educação adventista, eu comparo a vida do meu pai e da minha mãe. A minha mãe foi
estudar no internato. Ela morava em frente ao Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, que fica lá em Taquara, chamado IACS. Mas a minha avó havia estudado. A história é muito interessante, porque o meu tataravô se batizou na Suécia em 1883. Nesse ano nasce o meu bisavô. O meu bisavô nasce no ano que o meu tataravô aceita o adventismo. O meu bisavô resolve estudar na Alemanha, no internato adventista. Lá no internato, meu bisavô recebe, é tocado pelo Espírito de Deus a trabalhar na África. E ele vai para a África. A minha avó então nasce na Eritreia. Eu gostava de pegar a identidade da minha avó. Vó, a senhora é etíope. Como é que a senhora não é de cor, vó? Me explica. E a minha avó dizia: eu sou etíope, eu nasci hoje é Eritreia, que na verdade é um país. Minha avó era da cidade de Asmara. E eles voltam para a Alemanha. Na Alemanha estoura a guerra e a minha avó vem para o Brasil. Quem trabalhava na casa publicadora? Um irmão da mãe da minha avó. E a minha avó vem morar aqui em Santo André. Um dia eu estava visitando a casa publicadora lá em Tatuí, e numa das fotos, assim no cantinho onde estava o tio Luiz Waldfogo, eu vi ali a minha avó. Meu irmão estava comigo e disse: olha a avó ali. A minha avó estava trabalhando. E a minha avó foi estudar aonde? No Colégio Adventista Brasileiro. Onde era o Colégio Adventista Brasileiro? O IAE, que nós estudamos, né, professora? Então, no IAE estuda a minha avó. Minha avó termina o magistério, vai trabalhar no Rio Grande do Sul, mas ela não tinha contato com o Brasil. Lá no Rio Grande do Sul ela é professora, e numa daquelas campais, aquelas reuniões grandes da igreja, acampamentos que a igreja fazia, ela conhece o meu avô. O meu avô, que já era um adventista. Eles se casam, meu avô se torna médico e ele resolve morar em frente ao internato, o Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Então saímos agora da história da minha mãe, da minha mãe. O meu pai não conhecia a igreja adventista. O meu pai disse que não suportava ver os crentes. O meu pai, com alguns amigos, até jogou pedra em alguns adventistas, quando moleque. Mas num determinado momento, na adolescência, ele está olhando para o céu e ele sempre conta essa história. Ele diz: deve ter alguma coisa em cima. Meu pai não tinha o costume de ir à igreja. Mas nesse momento, alguém chega para o meu pai e diz assim: a terra um dia foi destruída me ajudem, igreja, por água. E um dia ela vai ser destruída por fogo. Nesse momento meu pai tremeu. 16, 17 anos, o filho mais velho de 9 irmãos. Antigamente o que os filhos faziam? Trabalhavam e faziam o quê? Os filhos trabalhavam e faziam o quê com o dinheiro? Entregavam para os pais. Ele, como mais velho, tudo que dava errado era culpa dele. Então, num determinado dia, o meu pai diz assim: eu vou sair e eu vou para Porto Alegre. Lá em Porto Alegre ele trabalha como servente e começa a ir em que igreja? Na igreja adventista. Recebe estudos bíblicos. Olha um fato interessante. Um militar que deu estudo bíblico para o meu pai, ele não se batizou até hoje. Meu pai vai completar esse ano 83 anos. E meu pai disse: eu ainda preciso ir fazer um apelo para esse homem que me deu o estudo bíblico. Então meu pai agora se batiza, volta para a cidadezinha dele,
que é a cidade de Ijuí, a terra do Dunga. Ele volta lá para Ijuí, e lá em Ijuí ele está trabalhando numa estofaria, e nessa estofaria passa um colportor e diz assim: você deveria ir para onde? Para onde você deveria ir? Para o colégio. Vai para o colégio adventista. Então meu pai começa a colportar, e ele vai lá para o colégio, conhece a minha mãe, e eles então namoram, se casam, e o meu pai depois vai lá para o IAE continuar os seus estudos. E eu agradeço porque eu sei da dificuldade do meu pai em me manter no IAE. O trânsito, ele pegava João Dias, ele trabalhava lá em Moema, mas ele dizia para o meu irmão, para minha irmã e para mim: eu quero que vocês tenham a educação cristã. Eu agradeço a Deus, porque no coração do meu pai as coisas de Deus deveriam estar em primeiro lugar. Nesta manhã, Deus, e eu queria terminar dizendo que Deus valoriza o que você tem feito na sua casa. Deus valoriza o que você tem feito aqui na igreja. Deus valoriza o que você, acho que está falhando. Deus valoriza o que você está fazendo pela educação adventista também. No caso da nossa experiência desta manhã, Marta, ela valoriza o que ela pode fazer por Jesus. No caso de Maria, Maria valoriza o quê? O que Jesus pode fazer por ela. Para Maria, o centro é Jesus. Para Marta, o centro é o prestígio, a imagem. Para Maria, Jesus é tudo. Para Marta, Jesus não é assim tão importante. Para Maria, Jesus serve seguindo-o. Para Marta, ela o serve mostrando. Para Maria, Jesus quer mais dar do que receber. Para Marta, Jesus só quer receber. Talvez Maria represente Abel. Talvez Marta represente um pouquinho de Caim. Maria pode representar Elias. Marta pode representar os profetas de Baal. Maria pode representar membros criticados por muitos, mas que estão se entregando. Marta pode representar membros que trabalham para Deus, mas ainda são o quê? Infelizes, e ainda têm um vazio. E nesta manhã, o convite de Jesus para mim e para você é que dentro das nossas prioridades, dentro das nossas escolhas. E outro dia aconteceu um incidente interessante. Alguém foi lá no colégio adventista e esqueceu uma Bíblia. E não é desta igreja, eu posso contar essa história por isso. Por que eu sei que não é dessa igreja? Porque dentro estava um nome e um telefone, e eu liguei para a pessoa. E a pessoa, por algum motivo, ainda não conseguiu buscar a sua Bíblia. Mas esse incidente me fez pensar dentro do contexto desta manhã. Alternativa número 1, ou essa pessoa conhece a Bíblia, muito bem, ou tem outra Bíblia, ou foi uma dificuldade, ou isso fez com que eu me preocupasse comigo também. Senhor, e se a minha Bíblia eu esquecer num lugar, será que eu consigo? Eu comecei a pensar em mim. Será que eu consigo manter a minha rotina de trabalho, de dormir, de comer, de ir para o trabalho, e eu posso deixar a minha Bíblia num lugar e que não vai o quê? Não vai fazer falta? Pode acontecer isso comigo? Pode, igreja? Pode ou não pode? Pode acontecer isso? Pode. E por isso os dois pensamentos que nós lemos, o primeiro diz:
O amor de Jesus é que deve, a graça de Jesus, essa atmosfera da graça de Jesus deve nos circundar em tudo. E o segundo pensamento dizia, a palavra de Deus me leva a ouvir a voz dele como se ele estivesse do meu lado. E eu gostaria, nesta manhã, antes ainda do hino que vai ser cantado e anunciado, eu gostaria de fazer um convite para você. Quem nesta igreja, você não precisa vir à frente, mas eu pediria que você ficasse, quem sabe, em pé, aonde você está. Quem nesta manhã gostaria de dizer para Jesus, Senhor, eu preciso redefinir a questão das minhas, o quê? Prioridades. O Senhor sabe que eu te amo, mas o Senhor sabe que eu preciso acalmar o meu coração. Eu preciso colocar o meu coração nas tuas mãos. Quem gostaria nesta manhã, numa atitude de entrega, dizer para Jesus, Senhor, eu às vezes, o homem tem conquistado o espaço exterior, ele não domina o seu interior, o homem governa a natureza, o homem não governa a força da vontade, o homem controla a energia atômica, o homem não controla a energia sexual, o homem entende a força da gravidade, o homem não entende a força dos costumes, o homem conduz veículos, mas ele não conduz a si mesmo, ele não consegue. O homem explica complicadas conexões eletrônicas, mas ele não mantém relacionamentos saudáveis com a sua família. Um homem fala ao celular, mas ele não consegue mais manter diálogo com pessoas dentro da sua própria casa. Precisamos nessa manhã dessa redefinição da presença de Deus através da sua palavra na nossa vida. Deus abençoe a você e a mim. Amém?